Boa noite, meu nome é Laudeci Ribeiro de Souza Monteiro, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática do 5º período, do Polo do UAB de Mateiros, Tocantins. Olá, boa noite, meu nome é Antônia Pereira Cardoso, sou do Polo UAB de Mateiros, Tocantins e estou cursando licenciatura em Matemática do 5º período. O que eu espero desse estágio, dessa disciplina, seja bastante suficiente para passar e repassar para as futuras gerações, de acordo com a temática fundamental e profissional. É importante os estágios supervisionados, porque possui uma certa relevância no curricular do curso de licenciatura no Brasil. É uma oportunidade de vivenciar e especificar dos docentes. O início da formação acadêmica dentro da matemática é uma aspectivas em que discuta o estágio como contribuição para a formação, o que possa privilegiar e refletir de tais aspectos, com crítica e articulação entre a teoria e pesquisa, de produção de saber para ensinar. Na minha reflexão, são inúmeros pontos positivos e negativos dentro do estágio supervisionados. Eu espero que com essa disciplina a gente possa aprender, mais, cada vez mais. Como a gente vê, o mundo vem sendo uma subjetividade curiosa, em que vivemos aprendendo em busca do conhecimento e saberes, e que sempre temos o que aprender, o estudo não para. E isso nos exige muito a convicção de que mudar, sim, é possível. Mas para que essa mudança ocorra, temos que ter dedicação e focar em nossa mente a questão do objetivo aonde queremos chegar. Ter em mente sempre que aprender acerca dos estudos que nos é proporcionado, o estágio supervisionado nos possibilita um aprendizado profissional, da melhor forma possível, de trabalhar na questão de exercer nossos aprendizados. É um momento de formação de forma conjunta, sabendo que a gente vai aprender em conjunto uns com os outros, sabendo que a gente não está só ali, aprendendo sozinho. Aprendendo professor com aluno, aluno professor, enfim, nós juntos. A educação ocorre e sempre ao nosso favor. E com a educação nos convém adquirir um futuro melhor. Um dos pontos positivos são a construção de projetos pedagógicos, aonde o mesmo nos ajuda a desenvolver como um bom professor. Assim também estabelecer uma imensa dimensão de conhecimento no qual o mesmo nos aprimora nas possibilidades de pôr em prática o conhecimento adquirido durante todo o processo estudado na universidade. É bem importante essa questão do ponto positivo, da inclusão dos acadêmicos nos estágios supervisionados na escola, pois ali a gente espera que sejamos bem recebidos por todos na escola, e também quando a gente estiver já terminado a nossa formação, como os professores já preparados para dar aula na escola, a gente também vai receber bem os nossos alunos, sem exceção alguma. Porém, um dos pontos negativos nesses estágios supervisionados é a rejeição
por parte dos funcionários das escolas durante o estágio, ou seja, identificamos através de pesquisa que alguns alunos estagiários não foram bem recebidos, mas o autor do texto lido como base o que foi passado, ele disse assim: esta cena também proporciona percepções de que a observação da prática do docente evidentes e necessidade de se relevar em contas as dimensões psicológicas, porque dentro dessas dimensões que está citada dentro do texto, né, a gente temos que ser um bom modificadores para que saiba receber as críticas, sabe lidar com elas, porque a gente possa estar relacionando com essas críticas, e dentro das críticas a gente pode estar aprendendo a mais, né, e saber lidar com essas críticas dentro dos estágios, porque nem todo mundo são igual. Então, nesse momento, a gente já temos que estar preparados para receber esse tipo de crítica que não nos prejudica e nem prejudica os outros. Então, a gente, como você fala o texto, né? Então, a gente tem que saber sonar todos esses pontos positivos, negativos, dentro dessas realidades, né? Porque é o que a gente vai encontrar. A gente tem que estar preparados para tudo, não só para as coisas boinhas, as coisas. A gente tem que estar preparado também pelas coisas que às vezes possa vir acontecer, de algo que às vezes a gente não gosta, mas a gente tem que estar sonando saber sonar todas essas realidades. Aldeci, ainda bem que a gente vai ainda começar, né, ser recebido na escola, não aconteceu ainda com a gente essa questão, né, das críticas, né, e nessa rejeição. E a gente espera que a escola nos receba bem, de braços abertos, e como você diz, a gente está preparado, né, para receber. A gente vai estar assim recebendo as críticas, né? A gente espera que não aconteça com a gente, mas se acontecer, a gente vai estar preparado, né, para receber elas e fazer um bom proveito daquelas críticas, né, que com certeza crítica construtiva também aparecerão, né? E a gente vai estar, como se diz assim, não vai estar ofensivo com essas críticas, porque um professor, a gente tem que estar paciente, né? E guardar essas coisas pra gente, né? Isso é como se fosse uma lição. E que isso envolve a gente na questão também do aprendizado, né, em si. E creio que essas críticas nos levam a um conhecimento, né, bem melhor, que nos ajude também. E a gente vai estar na questão mesmo preparado para receber tantos elogios, né, que possa, né, chegar a vir para a gente, porque a gente recebe críticas mesmo porque a gente não está ainda totalmente preparado. Nós acadêmicos estamos iniciando a nossa formação nesse estágio supervisionado. Então, como a gente está de início, né, a gente está ali para aprender, né, para aprender de forma construtiva. Confrontar esses dois pontos, certa forma, se torna muito difícil, pelos simples fatos em que, através dos estágios supervisionados, em que podemos obter experiência e que, certas maneiras, caracterizadas pelos os choques, como a realidade, aonde o mesmo ocorre através das faltas de experiência dos acadêmicos. Porém, na minha realidade é pouca experiência. Tudo adquirido, tudo aquilo que de positivo ou negativo durante os estágios é de aprendizados para nos descobrir, construir e de fato ser um bom professor. Assim, ser um excelente modificador da educação, pois ser um bom professor de matemática
na minha opinião, eles têm que ter, exercer apenas a capacidade de ensinar os assuntos fácil ou difícil, em um mesmo patamar de ideia, como também aprender com os alunos essas mesmas ideias, aonde o mesmo estará. Sempre aprender, empenhados em lecionar cada dia melhor que o outro dia. Dessa maneira, eu sempre acredito que para ser esse bom professor, sempre temos que caminhar com 3 características, que são de extremas importância para mim, ou seja, ter que ser um bom guia, um bom exemplo, assim como também ser um bom estimulador, pois, consolidando essas 3 características, podemos evitar atritos, condutas erradas e promover o respeito, saber e ganhar o respeito dos alunos. Então, como eu estava falando, né, dentro dessas condutas, né, a gente tem que saber respeitar cada aluno, sua cultura, que dentro dessas características, a gente sabendo lidar, a gente vai ser um bom professor, desenvolver um bom trabalho, ser amigo, ser um modificador coletivo, que nada a gente faça só, a gente só faz em conjunto. Tudo que a gente faça em conjunto saia bem feito, né? Acatar a opinião, discutir com os alunos, ouvir os alunos, o que eles falam, porque a gente temos que acatar a opinião também. Às vezes, a gente só tem a maneira, às vezes, de falar, mas não tem a maneira de acatar. E nesse contexto, o autor nos fala assim, nos orienta, que temos que saber acatar, temos que saber ser um bom modificador, temos que ouvir a cada um. E isso é o que nós devemos fazer, e isso é o que o texto nos orientou, nos orienta a nós fazer. Na minha concepção, um bom professor exige respeito aos saberes dos educandos, ter também o comprometimento, né, passar segurança, né, confiança, trabalhar com as pesquisas, porque isso desenvolve muito a mentalidade dos alunos, né, e ele procura aprender praticamente a fazer a sua busca acerca do conhecimento. E o professor também, em questão, né, ter disponibilidade também de estar se dialogando com os alunos, né, em conversas, ter devidamente esse tempo para dialogar. Porque assim, com esse diálogo, o professor, ele passa a conhecer melhor os alunos e os alunos também a conhecer melhor o professor. Isso é de extrema importância. E também o professor passa assim, esperança, né, que dê esperança para aqueles alunos que têm dificuldade, que acham que não vai conseguir aprender a matemática. Então, porque o aprender, sim, ele é possível, né? Tem que ter a dedicação. Então, o professor passando aquela esperança para o aluno vai ter aquela confiança de que ele vai aprender, né? Ele vai aprender através da modelagem, né? Se não aprendeu de um jeito, ensina de outro, mas o que o aluno vai aprender. E também saber que ter um reconhecimento, né, das diferenças, das culturas, saber lidar, né, com a dificuldade, com essa questão o professor conhecer a cultura de cada um, para em si ele saber como trabalhar em cima de cada aluno, né, para ele que possa aprender mesmo. Conclui o que o texto nos trouxe uma grande concepções de modos ou estudados em que devemos atuar de acordo com o que
se pede e se ensina nos parâmetros educacional dentro de uma escola. O que o autor quer nos dizer em que cada atuação é diferente, mas nenhuma seja indesejável, uma dos outros dentro de cada contexto. Há uma complexidade que se dá no estudo, no entendimento do que ser ou realmente é uma transcrição da cena 1, aonde aconteceu um pequeno debate de alguns professores mostrando o seu ponto de vista, o que realmente é importância, como ser e ver. Na realidade, observei alguns aspectos diferentes, mas todos estavam dentro da temática MM. Começo dando início de como deseja fazer um planejamento. A Vanusa toca em um assunto bastante interessante: criar um estágio voltados isso para dentro da escola. Dar para observamos o que é muito importante. Criamos o nosso próprio jeito de como um bom professor se comportar dentro da sala de aula. Sendo assim, a melhor maneira possível de passarmos os conteúdos para os alunos, que seja de uma forma mais visível e acessível, para que compreenda o conteúdo e os outros casos também. E visto no texto a questão de passar de conteúdos desnecessário e que não precisará futuramente, acredito eu, seja uma grande perca de tempo, passando coisa desnecessária que não usarão profissionalmente dentro de um trabalho. Mas a verdade, a temática sempre está presente no cotidiano do cotidiano das pessoas. Pretendo me inspirar em algumas coisas faladas no texto, de tal maneira levar o conhecimento adquiridos todos esses anos, passar realmente o que preciso de possibilidades para que todos aprendam matemática em seu contexto básico mais elevados. Ser um bom professor não vai ser no primeiro dia de aula, mas já vou me preparar para isso, pois um bom conhecimento adquirido ao longo do tempo. Algumas experiências fazem com que nos tornamos um bom profissional. E como o texto nos fala, né, que para ser um bom profissional, então me inspiro no texto. Esse conteúdo me trouxe bastante conhecimentos e me trouxe também como conviver em conjunto, né, em coletivo, né? E eu me inspiro desses autores todos que estão lá, nas 3 cenas que tem dentro do texto. Eu li e achei muito importante o debate deles, onde eles nos citavam, né, que a gente temos que ser um bom profissional, um bom professor, em qualquer área que a gente estiver trabalhando, principal na educação, que a gente não deixa levar os problemas de fora, né, para dentro da sala de aula, aonde lá no debate ela citou que alguns professores esquecem os alunos por causa dos seus problemas de casa e acaba esquecendo os alunos. E eu me inspiro nessas realidades
que realmente a gente não temos que deixar nossos problemas transparecer para os alunos. E por outro lado também eu quero me inspirar também no texto, né? Ser um bom profissional coletivo, que a gente nada adquire sozinho. Quando a gente é aberto, a gente senta, conversa, discuta com os alunos, ouve os alunos, a gente sabe a necessidade de cada um, que precisa, que necessita, conhece cada realidade de cada um, respeitando todas as culturas, todas as formas de ser, né? E vivenciar cada dia mais com cada um, que a gente vai conhecendo. Quando a gente tem esse conhecimento, viver com cada um deles, a gente sabe lidar e sabe sonar qual a dificuldade de cada um. E isso, no texto nos fala que a gente tem que, para ser um bom professor, realmente a gente tem que ser um bom sonador. Quando a gente sona todas essas ideias, todos esses atos, então a gente sabe trabalhar cada um. O que quando temos, vamos supor, a gente tem uma sala de aula com 20, 40 alunos, por que 20 aprendeu e 10 não aprendeu? Então a gente tem que saber sonar qual é a dificuldade, qual é as habilidades que ele não teve, que não está aprendendo conteúdo. Então a gente tem que saber sonar isso e saber lidar, não com diferença aos outros. Temos que saber a realidade de cada um e saber respeitar a cada um. Que dali vai sair um bom aluno. Não excluir, saber trabalhar e saber ser um modificador de cada um. E aqui fica minhas conclusões, minhas palavras final e uma boa noite a todos. O texto para mim foi de extrema importância. Abriu as portas, né, para esse conhecimento, para a gente adquirir, né, saber, né, essa primeira etapa aí do estágio supervisionado, me deu uma visão, né, bem clara, ampla, orientadora. Com isso, a gente só tem a ganhar e saber, né, lidar com os alunos, né, em sala de aula, conhecer melhor o ambiente escolar, né, tá ali junto, aprendendo uns com os outros, professor com aluno, aluno com professor, enfim. E um professor tem que ter essa disponibilidade de diálogo, de estar dialogando com os alunos, né, de extrema importância a gente conhecer eles, saber lidar, né, com a cultura de cada um, saber entender, né, compreender, né, passar confiança, passar esperança, né, para que ele possa realmente aprender o conteúdo da matemática, que não é fácil trabalhar com vários alunos em sala de aula, mas e tratar todos, né, de formas consideráveis. Isso é muito importante. E eu pretendo ir para a sala de aula já depois dessa formação preparada, né, já organizada com as atividades, e dar o melhor de mim, né? O professor, ele nunca sabe tudo, sempre está em busca do conhecimento, e a gente também aprende com os alunos. Não só a gente ensina, o professor ensina para os alunos, né, o que ele sabe, mas ele também aprende com os alunos o que ele sabe também, o que possa estar passando para a gente. Isso é muito importante. Quero dizer que, como professora também, trabalhar, né, a questão em sala de aula, teoricamente, e também é muito importante a gente trabalhar com os alunos também fora da sala de aula. E o professor, ele tem que também, como bom exemplo dentro da sala de aula, em si também, fora da sala de aula, ele tem que ser um profissional. Ele tem que saber no dia a dia ter uma boa educação. Fica minhas considerações e espero fazer um bom trabalho, né? Ser uma boa professora, e uma boa noite a todos. Obrigada.